Hoje, no Falando com Deus, eu tenho a alegria, o prazer e a honra de estar recebendo a minha amiga, a missionária Vanessa Cesário, serva de Deus abnegada e hoje ministra da palavra, que tem tido o prazer e a honra de estar levando a palavra do Senhor nos quatro cantos dessa nação. Boa tarde, Vanessa, prazer estar aqui com você. Deus te abençoe. Boa tarde, pastor. O prazer é todo meu. Que Deus continue te abençoando. Amém. Deus amado que também está nos ouvindo, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vanessa, eu queria que você falasse um pouquinho de você, quem é Vanessa Cesário, quem é essa serva de Deus abnegada, aos nossos ouvintes. Amém. Pastor, eu vim de uma família abençoada, sou filha de pastor presidente, pastor Jairo Largelão Cesário. Minha mãe se chama Wanda das Graças da Silva Cesário. Sou a mais velha de 4 irmãos, sendo 2 irmãos e 2 irmãs. Sou casada, mãe de 2 crianças abençoadas, Kiara e Kelvin, e sou um milagre na mão de Deus. Eu tenho tido a honra, Vanessa, de conviver com a sua família, com você, com seus irmãos e com seu pai, pastor Jairo Cesário, que eu gostaria de mandar um abração para ele, meu amigo, meu irmão, meu pastor e companheiro de oração, de horto. Um abração, pastor Jairo. Vanessa, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência criada dentro da casa de Deus, filha de pastor presidente e com experiências assim sobrenaturais que eu já tive o prazer de ouvir. Eu gostaria que você compartilhasse hoje com a gente aqui nesse programa essa experiência que você viveu aí e a sua trajetória, essa carreira, né, diante do Senhor. Amém, amém. Eu vim de uma família de oração. Eu vim de uma família de oração e desde novinha eu aprendi a depender de Deus. Meu pai, ele sempre ensinou a gente a depender de Deus. E qualquer coisa que a gente fazia antes era orar. Que maravilha. Se tivesse doente, antes de procurar uma farmácia ou um hospital, ia para o joelho para falar com Deus. E ali Deus ia decidir o que Ele ia fazer na nossa vida. Vim de uma família que para comer alguma coisa tinha que orar. Se tivesse fome, quisesse se alimentar, meu pai ele dizia: filha, vamos para o joelho, porque a situação era muito complicada, era uma situação bem difícil. Era bem difícil. Bem difícil, pastor, muito complicada. E quantas das vezes a gente sentia fome, queria comer alguma coisa, e meu pai dizia: vamos para o joelho falar com Deus, porque Deus ele vai resolver. E quantas vezes a gente ali ajoelhado orando, antes de terminar a oração, alguém batia na porta e era a providência de Deus chegando para a nossa vida, alguém com um pacotinho de biscoito, uma cesta básica, e Deus sempre ali nos mantendo, nos sustentando. E eu dependo de Deus até hoje e eu me vejo uma pessoa assim completamente comprometida com Deus, com a obra de Deus. Eu não me vejo longe desse Deus. Eu tenho observado na vida de vocês, de perto acompanhada, que vocês vivem realmente uma vida de oração, de busca, de consagração. Você foi criada no meio do fogo. Essa que é a verdade, né? Vendo os milagres, vendo o seu pai, a providência divina acontecendo, o grande Jeová Jireh sempre reinou na vida de vocês. E você teve uma experiência, quando jovem, quando criança, especial, uma experiência sobrenatural. Queria que você falasse um pouquinho o que aconteceu com você nessa época. Sim. Com 7 anos de idade, eu tive câncer, tive leucemia e cheguei a ficar internada no hospital do Cruz Vermelha, hospital do INCRA, hospital do Câncer. Eu sou do Rio de Janeiro, moro numa cidadezinha chamada Seropédica e fiquei internada com 7 anos de idade. E os médicos chamaram a minha família e disseram para meu pai e minha mãe que para mim não tinha mais jeito, não tinha solução. Hoje em dia eu falto um dedo, os médicos cortaram o meu dedo e agora queria amputar o meu braço, porque o câncer estava tomando conta de tudo. O meu braço já não se mexia. O braço esquerdo, né? Sim, não se mexia. Eu falto um dedo. Eu falo que eu trago em mim hoje a marca da promessa, pastor. A marca da promessa. Deus deixou a marca, né? Deixou a marca. Deixou a marca. E para a honra e glória do Senhor. E um dia foi marcado a operação. E quando eu entrei na sala da cirurgia, com 7 aninhos de idade, o Senhor, Ele fez
cresceu um carocinho na minha perna. E os médicos, sem entender nada, resolveram suspender a operação por alguns minutos para saber o que era aquilo. Porque aquele hospital era considerado um hospital muito... Referência, né? De referência, não tinha como entrar nada ali dentro e aquele carocinho apareceu. Só que aquilo dali já era o agir de Deus. Mover de Deus. Quando eles me tiram da mesa da cirurgia para ver o que era aquele caroço, foi exatamente a hora que o meu pai chega no hospital. E quando ele chega no hospital, ele pergunta para o médico se eu já tinha sido operada, se já tinha amputado o meu braço. E o médico vai dizer para ele que estava indo agora amputar o braço. E agora meu pai, ele tem um particular com aquele médico e ele pergunta: doutor, se porventura o senhor cortar o braço da minha filha, ela vai viver? Ela vai sarar? Ela vai ser curada? E a resposta que ele ouviu daquele médico foi o seguinte: o senhor gosta, ama a sua filha. Então, nós vamos deixar ela sem braço para o senhor curtir ela mais um pouquinho, porque a sua filha tem, no máximo, 2 meses de vida. Nossa. 2 meses Deu uma de vida. sentença aí de morte aí. Deu uma sentença de morte. Só que o nosso Deus, ele é um Deus que faz milagre. Nosso Deus é um Deus que curava, que ressuscitava, só que ele é o mesmo. A Bíblia diz que ele não muda. A Bíblia diz que ele é o mesmo hoje e eternamente. Amém? Verdade. E nesse mesmo dia, o meu pai olhou para ele e falou assim: já que a minha filha vai descer à sepultura de qualquer maneira, então deixa o bracinho dela do jeito que ela vê ao mundo. Vocês já amputaram o braço, o dedo dessa menina, então deixa ela aí descer a sepultura do Deu uma palavra de fé, né? com o bracinho dela. Uma palavra de fé, de confiança. E nesse exato momento ele teve que assinar um monte de termo de responsabilidade. E pastor, ele me tirou daquele hospital ali, só que não fomos para casa. Fomos para o monte e nesse dia eu lembro como se fosse hoje. Subindo ali naquele monte ali, ele disse para mim: filha, papai agora vai falar com Deus. Eita glória. E tudo que eu falar você repete. Eu disse: sim, pai. E ele começou a falar. E ele dizia: Deus me cura. Me tira essas dores, me tira essa enfermidade. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a fazer o tratamento de quimioterapia, tomei 2 aplicações. E o Senhor, ele é tão lindo na minha vida que ele não permitiu que caísse um fio de cabelo. Sabe? Satanás, pastor, tentando encerrar a minha vida com 7 anos de idade, porque ele já sabia o agir de Deus. A obra que Deus tinha, as promessas que Deus tinha sobre a sua vida. Só que o nosso Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele prometeu. Verdade. E naquele instante, nós falamos com Deus ali, em cima daquele monte. E quando descemos, aconteceu algo sobrenatural. Meu pai olhou para mim e falou assim: filha, eu não consigo sentir os meus pés ao chão. Eita, glória. A glória de Deus invadiu ali aquele ambiente. A glória de Deus invadiu aquele local e nós descemos dali impactados com a glória de Deus. E quando chegamos em casa, eu já não era mais a mesma. Deus, ele já estava me tratando. Eu era uma criança anêmica, pálida, desmaiava por tudo, não aguentava correr, não aguentava andar. Via amiguinhos correndo de um lado para o outro, brincando. E eu deitado numa rede, com os bracinhos para o lado de fora, sentindo dor o tempo todo. Só que Deus resolveu mudar o meu cativeiro. Aleluia. Mudou a minha história. Então, dali começou o processo de cura na minha vida. Eu comecei a brincar, correndo no quintal. Aí já corria, já brincava de pique-pega, pique-bandeira. E Deus me fortalecendo e cuidando da minha saúde a cada dia que passava. E os 3 meses se passaram. E todo mundo percebendo que eu estava curada. A minha saúde, Deus estava restituindo. Cada dia que se passava, eu estava melhor do que nunca. Ou seja, a sentença que os médicos deram de 2 meses já tinha esgotado esse prazo e você continuava ali vivendo e tocando a vida. Já estava tocando a vida. Deus é fiel para comigo. E o que acontece? Agora, 3 meses depois, todo mundo percebendo que
eu estava bem de saúde, resolveram me levar ao médico de novo para fazer um check-up geral, né? Para fazer um exame e saber o que estava acontecendo, porque eu já era para estar morta a uma altura dessa. Só que agora, chegando no hospital, os médicos não conseguem acreditar. Ele olha para mim e fala assim, mas essa criança já era para estar enterrada? Essa criança não era para estar mais aqui nessa terra. E ele resolve fazer os exames todos de novo para saber o que estava acontecendo. E o exame deu que eu estava curada. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor. Repeti o exame mais 2 vezes para ter certeza. E agora, pela 3ª vez, Pai, Filho e Espírito Santo, confirmação do céu. Eu estava curada para a honra e glória do Senhor. Estava curada. Deus, Ele tratou. Você fala que o médico ficou assim maravilhado e houve aí uma experiência com o médico também que te atendeu. Houve um impacto da glória de Deus. Você com 7 anos de idade, 7 anos de idade, eu dizendo para aqueles médicos que Deus havia me curado, contando ali, pequenininha, 7 aninhos, já pregando, aleluia, para aqueles médicos, aquelas enfermeiras, os médicos chorando, não entendendo o agir de Deus, e ali Deus fez uma grande obra na vida daquele médico dentro daquele hospital. Ele acabou se convertendo, acabou se convertendo e Deus aceitando trabalhou, Jesus. Deus trabalhou tremendamente. E dali até hoje, o Senhor Ele tem feito coisas grandes na minha vida. As promessas de Deus, elas são fiel, pastor, e verdadeiras. Elas são fiel. Se Deus falou, grava na tábua do teu coração. Se Deus te prometeu vitória, tenha certeza que Ele vai cumprir. Ainda que demore um pouquinho. Ainda que muitas das vezes você pensa, Senhor, está demorando, eu estou cansado, eu estou passando uma prova, eu estou passando uma luta e parece que está demorando tempo, está passando e eu não estou vendo nada. Escute. Deus, Ele tem momento certo, Ele tem hora marcada para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Talvez você que está me ouvindo agora, eu não sei qual é a sua situação, talvez seja uma situação dessa ou mais complicada. Só que o Senhor, Ele é fiel para comigo e para contigo. Aquilo que Deus te prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Não importa o tempo que demore, a hora vai chegar e você verá o milagre de Deus na tua vida. Porque eu tive essa experiência com Deus. Eu tive essa experiência com Deus e eu aprendi a depender dEle, pastor. Aprendi a depender de Deus. Eu nasci num berço evangélico e às vezes alguém me pergunta, menina, você tem vontade de se desviar? Tem vontade de conhecer lá fora? E eu não consigo me ver longe desse Deus. Eu não consigo viver longe desse Deus. Que te curou, que te restaurou. Ele me curou. Como que eu posso agora virar as costas para aquele que me restituiu, para aquele que me tirou da cova, da sepultura? Não tem como. Eu me lembro que você me contou, a gente conversando uma certa vez, uma outra experiência que você teve, que o Senhor apareceu para você, quando você ainda também era criança. Sim, sim, sim. Queria que você registrasse esse momento também. É uma experiência que eu vou guardar para o resto da minha vida. Eu devia ter uns 6 aninhos de idade e vim de uma família muito humilde, morávamos numa casinha de estuque. Minha mãe estava grávida com barrigão e ela foi buscar água num poço que ficava assim em cima de um monte. E de repente eu ali percebi que de dentro da parede desce um homem, só que ele não pisa o chão. Ele fica uma distância do chão, pastor. E eu com 6 aninhos de idade comecei a conversar com ele. Só que agora minha mãe está chegando com 2 baldes de água. E ele olha para mim e ele vai subindo. Só que ele vai subindo, ele vai entrando por dentro da parede e vai subindo, vai embora. E eu entrei em desespero, que eu comecei a gritar, mãe, vai embora, vai embora. Tinha um homem aqui conversando comigo e este homem se assustou contigo e ele foi embora. E minha mãe ali desesperada, quem era o homem que estava aqui dentro? Como que ele era e por onde que ele fugiu? E eu contei para ela. Falei, mãe, ele não pisou no chão. Ele não pisou no chão. Aleluia. Ele estava aqui o tempo todo conversando comigo. Só que quando você chegou, ele foi subindo, ele foi entrando por dentro da parede. E foi daí que ela, mulher de Deus, entendeu que era o próprio Senhor que estava ali comigo. Tem um detalhe que você conta, Tem um que detalhe, ele levanta a mão, né? Isso, sim. Eu lembro perfeitamente que quando ele sobe, como se ele fosse me dar um adeus, um tchau,
e ele vai levantar a mão, e quando ele levanta a mão, eu percebo que as mãos dele eram furadas. As mãos estavam furadas. É uma experiência que nunca mais vou esquecer. Aleluia. O homem da mão furada. O homem né? da mão furada. Eu gostaria que você agora fizesse uma oração para todos que estão nos ouvindo. Amém. Você pudesse ministrar a cura a quem está assistindo, talvez esteja com uma enfermidade, esteja desenganado pelos médicos. E eu tenho certeza que o mesmo Jesus que curou a missionária Vanessa, ele vai te visitar aí agora, coloca a mão sobre a sua enfermidade, sobre o seu corpo, sobre a sua cabeça, e ela vai estar ministrando a cura sobre a sua vida agora, a nossa querida missionária Vanessa Cesária. Pode Amém, orar, Vanessa. amém. Coloque a mão sobre o teu coração, onde você está com dor neste momento. Feche os teus olhos, leve seu pensamento no trono da glória e vamos orar ao Senhor esta noite. Senhor eterno Deus e soberano Pai, diante da tua beleza, diante da tua majestade, tu é Deus de perto, tu é Deus de longe. Visita, meu Senhor, esta vida, visita essa pessoa agora que precisa, que depende de ti. Visita Toca, agora, Jesus. meu Senhor, essa mulher que chora, porque não aguenta mais de tanta dor na coluna. Visita agora, meu Senhor, esta mulher que Cura, sofre com família, que sofre com problema, Senhor, sentimental, casamento Deus. sendo destruído. Visita agora, vai de encontro, Pai querido, porque Tu é Deus que pode. É verdade. A Tua palavra diz que o Senhor é advogado fiel, que a virtude do que o Senhor é médico dos médicos, é juiz. Vidas, meu Senhor. Aonde alguém está sentindo agora esta dor, coloca Tuas mãos santa e potente e cura, Pai. Porque nós confiamos na Tua promessa, nós confiamos na Tua palavra. Vai de encontro, Pai querido, esta criança que chora. Vai de encontro, meu Senhor, essa pessoa, Pai, desesperado, que achando que a sua vida não tem mais jeito, mais solução. Visita, Deus, repreenda todo laço de feitiçaria, repreenda todo laço de morte. É verdade, meu Deus, dá solução, soluciona este problema, causa na justiça, problemas de enfermidade, meu Deus. porta de emprego. Deus, começa a colocar tuas mãos naquilo que parece ser impossível e começa a agir, Senhor, e começa a fazer o teu querer, a tua vontade. Abençoa cada um, Pai. Fica conosco, nos dando a bênção e nos dando a vitória, em o nome de Jesus. Amém. E amém. Você que quer que a missionária Vanessa esteja pregando na sua igreja, num congresso, numa vigília, numa consagração, no rodapé aí do monitor vai estar o telefone dela para você entrar em contato e convidar essa serva de Deus. Eu posso garantir para você que é pastor, que é líder de departamento, convide ela. Você vai realmente sim receber aí uma unção nova sobre a sua vida, sobre a sua igreja, porque ela hoje ministra a palavra de Deus com toda a autoridade, com toda a unção. Amém. Até o próximo Falando com Deus. Obrigado, missionária, pela sua presença. Eu que agradeço, Deus pastor. abençoe. Deus abençoe. Shalom. Amém. Paz.